Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. E eu quero, neste momento, convidar você para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aí apresentando a você o novo trimestre. O último trimestre de 2022. E nesse trimestre nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, que vai estar trazendo aí o Evangelho do servo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero pedir para você que se inscreva. Você não vai pagar nada para se inscrever, é só você entrar aí no YouTube, no Google e colocar EBD Inovador e você já será direcionado para o nosso canal. Você se inscreve, pode deixar aí o seu like, deixe o seu comentário, deixe uma mensagem de onde você está nos acompanhando, qual é a sua cidade, qual é a sua igreja. Coloque se você é professor da escola dominical, se é um coordenador, ou se é um aluno, um amante da palavra de Deus, um aluno da escola bíblica dominical. Coloque aí nos comentários para nós estarmos interagindo e saber de onde você está nos acompanhando. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus, em Belém do Pará, no bairro do Bengui. Estamos aí pastoreando o templo Monte Sião. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é uma lição especial e nós vamos estar dando início aí, não é a primeira lição desse trimestre. Nós vamos estar estudando Marcos 1. Hoje, nessa lição, nós estudaremos aí o capítulo de número 1. E o tema da nossa revista é a chegada do servo. Como nós falamos, o Evangelho de Marcos vai mostrar Jesus como servo, que cumpriu a sua missão, que foi fiel à sua missão. E nós vamos estar então vendo nessa lição a chegada do servo. Vamos lá para o nosso textual. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Nossa leitura bíblica, leitura em classe, se encontra em Marcos, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 20. Quando você estiver fazendo seu plano de aula, estudando aí a sua lição, você professor, você aluno, é muito importante que você leia essa passagem bíblica que é a base para o estudo da nossa lição de hoje. Verdade prática: quem confia em Cristo experimenta uma vida de serviço triunfante. Então o comentarista já coloca aqui como uma verdade prática que é uma orientação, né, e uma lição para nós. Quem confia em Cristo e vai experimentar então uma vida de serviço triunfante. Meus irmãos, a nossa lição de hoje tem 3 objetivos que você, professor, precisa alcançar no decorrer da exposição da sua aula, do seu estudo. Primeiro objetivo da nossa lição: compreender os propósitos do Evangelho escrito por Marcos. O segundo objetivo: reafirmar nossa fé em Jesus, o Filho amado enviado para a remissão dos pecados. E o terceiro objetivo: assumir um compromisso com a pregação do Evangelho, do arrependimento, como Jesus assumiu. Então são esses os 3 objetivos que você deve focar ao expor a sua aula, expor a sua lição, para nós alcançarmos em cada tópico da nossa lição um objetivo. Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa aula, né? Vamos então entrar na nossa lição neste momento. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como o perfeito servo de Deus, ou seja, como aquele que executa com firme disposição toda a obra que lhe foi divinamente confiada. Então, o evangelista, o Evangelho de Marcos, ele apresenta esse Jesus como o servo perfeito. Assim nós podemos observar no Evangelho de Marcos, Jesus como um servo dedicado, um servo fiel, que foi fiel, foi um trabalhador obediente, apesar das espinhosas dificuldades enfrentadas na caminhada. Então, apesar de toda a dificuldade que ele enfrentou, nós vemos Jesus aqui como esse servo fiel, obediente, comprometido com a missão de revelar a palavra de Deus, trazer o Evangelho do Reino, e nós vemos aqui todo esse comprometimento
e Marcos, ele nos apresenta aqui Jesus como esse servo comprometido. Se nós fizermos um paralelo, com o mundo corporativo, nós diríamos que ele é aquele colaborador que vestiu a camisa, que fez com excelência, que deu o melhor e cumpriu a sua missão. Então, realmente é um paradigma para nós, é um exemplo, um modelo para nós, de uma vida exemplar, uma vida de serviço. Aí nós vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição, que é o Evangelho segundo Marcos. Aí o primeiro subponto dessa lição nós vamos estar analisando o livro de Marcos e vendo o seu autor, a data e o local. O autor, quem escreveu o livro de Marcos, a data que foi escrito e o local onde foi escrito. Marcos capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diferentemente da maioria das cartas, os evangelhos não indicam o nome dos seus autores. Entretanto, há um antigo consenso entre os estudiosos no sentido de que o autor é Marcos, cujo nome judeu era João. Daí, então, ser chamado de João Marcos. Você pode estar vendo aí em Atos capítulo 12, o versículo de número 25. Se você for analisar as cartas de Pedro, as cartas paulinas, as cartas de Paulo, logo no primeiro versículo você vai ver lá, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, Pedro, servo do Senhor, Paulo, servo do Senhor. Então você vai ver já, logo no primeiro versículo, a identificação do autor que escreveu a carta. Mas no caso de Marcos e dos evangelhos, nós não vemos essa identificação. Nós observamos, no primeiro versículo, Marcos já está aqui apresentando Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas, apesar de não estar o seu nome no livro, de não identificar nominalmente o seu autor, há um consenso entre os estudiosos, há um consenso entre os doutores, os pesquisadores, que é João Marcos. E quem é João Marcos? João Marcos, segundo informações que nós temos na Palavra de Deus, era filho de Maria, uma mulher rica, hospitaleira em Jerusalém. Você pode estar vendo em Atos capítulo 12, versículo 12. Foi amigo e assistente direto de 3 dos primeiros missionários. Olha só, ele tinha uma relação, uma intimidade com os 3 missionários que eram Pedro, Barnabé e Paulo. E nós vemos isso lá em Atos. Então, Marcos participou da primeira viagem missionária, de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 12, versículo 25. Todavia, por ter desistido no meio do caminho, Paulo se opôs à sua presença na segunda viagem. Paulo escolheu Silas, para fazer sua segunda viagem missionária, porém, João Marcos, ele segue com Barnabé, que segundo aqui as informações, era primo de Barnabé. Então, ele segue na viagem missionária junto com Barnabé. Então, era alguém que tinha um relacionamento com Paulo, com Barnabé, com Pedro. E aí, posteriormente, nós vemos em Atos, 2 Timóteo, nós vemos que João Marcos ele reconquista a confiança de Paulo, e a tradição cristã também aponta João Marcos como um intérprete fiel do apóstolo Pedro. Você pode estar vendo isso em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 13. Então, meus irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito em meados do século I depois de Cristo. Então, nós vimos o seu autor, ele foi escrito ali entre os anos 50 a 65, depois de Cristo. Então, essa é a data mais provável, de que foi escrito o livro de Marcos. E onde foi escrito? Qual foi o local? Segundo as informações, ele escreveu na cidade de Roma, e foi destinado aos crentes que habitavam ali em Roma. Então, nós finalizamos aqui esse primeiro ponto, vendo sobre o autor, analisando o autor do livro, que foi João Marcos, esse parceiro, companheiro de Paulo, Barnabé e Pedro. A data meados, início ali do primeiro século, mais precisamente, ou provavelmente ali entre os anos 55, 65, depois de Cristo. E foi escrito na cidade de Roma, destinado aos irmãos ali de Roma, tá bom? Nós vamos partir aí para o segundo subponto,
Então, meus irmãos, passando para o segundo subponto, nós vamos estar vendo aí Marcos e os demais evangelhos. Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. De modo geral, nós observamos, irmãos, o livro de Marcos, ele é considerado o primeiro evangelho escrito. Nós vimos que a data em que ele foi escrito foi no início do primeiro século, provavelmente entre os anos 55 a 65 depois de Cristo. Então, isso qualifica como sendo provavelmente o primeiro livro a ser escrito. Outra coisa interessante é que Marcos, ele serviu de fonte para os demais evangelhos. Então, Marcos, como ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, quando os outros evangelistas foram escrever os seus livros, eles usam o livro de Marcos como uma base, uma fonte histórica, uma fonte de pesquisa. E a partir do livro de Marcos, então, eles, ao escrever o seu evangelho, eles vão complementando, eles vão acrescentando mais algumas informações, mas é muito interessante isso, porque o livro de Marcos, como ele foi o primeiro, ele serviu de base para os demais evangelhos. Isso é importante você compartilhar com seus alunos, porque apesar de na Bíblia nós temos Mateus e em seguida Marcos, porém o livro de Marcos foi escrito primeiro que Mateus e primeiros que os demais evangelhos. E aí o comentarista da nossa lição apresenta algo aqui interessante. Primeiro, o livro de Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. Segundo, o livro de João apresenta Jesus como Filho de Deus. E o evangelista Mateus apresenta Jesus como Rei. Porém, o livro de Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo. E isso é muito interessante. Esperava-se que o Messias chegasse como rei, conquistador. Então, a expectativa do povo, da igreja, dos crentes em Roma, a expectativa deles era que Jesus viesse como rei, um conquistador, um guerreiro, com um exército muito grande. Mas Marcos, ele apresenta Jesus aqui como um servo humilde, sofredor que dá sua vida em resgate por muito. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos foi escrito para leitores gentios, romanos em particular, que tinham essa expectativa de um libertador. Mas Marcos ele vem apresentar esse servo fiel, esse servo sofredor que vai morrer para dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, ele faz poucas citações do Antigo Testamento e não expõe genealogias. Ele traduz frases aramaicas e hebraicas para seus equivalentes grego. Por exemplo, capítulo 5 de Marcos, o versículo 41, e o capítulo 15, o versículo 34, onde explica costumes judaicos. Ele cita moedas romanas, bem como menciona pessoas importantes em Roma. Então, tudo isso porque a sua mensagem é voltada para os gentios, principalmente os gentios crentes ali, que haviam se convertido ao cristianismo e estavam ali em Roma. Tá bom? Então, nós vimos aí a diferença, entre Marcos e os demais evangelhos, na forma que apresenta o Messias, na forma de apresentar o Senhor Jesus. Isso é muito importante, porque ele apresenta o Senhor Jesus como servo perfeito, como servo fiel, que vai cumprir a sua missão. Glória a Deus. A gente parte agora para o terceiro subponto deste ponto, que é o Evangelho segundo Marcos. Nós estamos vendo aí algumas informações, algumas características, analisando algumas características importantes desse livro. E aí nós vamos ver aqui essas características do livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 12, que diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos tem estilo compacto, muito apropriado para o espírito prático dos romanos. É o mais curto dos evangelhos, apenas 16 capítulos, nada tratando sobre o nascimento, infância e juventude de Jesus. Todavia, algumas de suas histórias são mais completas.
Meus irmãos, então nós vemos aqui que o fato de Lucas ser o menor livro, não é, o menor dos evangelhos, isso não quer dizer que foi algo sem uma pesquisa aprofundada, não é, ou dada uma importância relevante. Não, isso foi uma estratégia do evangelista, porque observe bem, ele está escrevendo aqui para um público gentil, especificamente romanos. E o estilo dos romanos, ele exigia, né, que o evangelista ele fosse direto, ele fosse prático, ele fosse objetivo. Daí nós observamos no Evangelho de Marcos essa objetividade. Ele era direto, né? Ele já começa trazendo os feitos de Jesus, ele já mostra Jesus iniciando seu ministério, sendo batizado, em seguida já sendo conduzido para o deserto para ser provado, para ser tentado. Então isso é uma estratégia justamente para se alcançar um público específico, os gentios romanos, que eles tinham esse espírito prático, né? Então ele foi um estrategista com um objetivo claro e direto para alcançar um público específico. Às vezes, existem pessoas, né, que ao transmitir uma mensagem, ele faz todo aquele rodeio, ele faz toda aquela elaboração, né, um negócio mais complexo, mais aprofundado, e às vezes as pessoas não gostam, elas gostam logo que o assunto seja direto, que já entre logo ali no cerne da questão. Então esse era o perfil dos romanos ali, dos gentios romanos. E Marcos, sabendo disso, entendendo do perfil dos romanos, ele é direto aqui no seu evangelho, né, nos seus argumentos, e por isso ele apresenta ali de forma sucinta apenas 16 capítulos que foram suficientes para alcançar aquele público específico. Marcos também tem um estilo ativo, descrevendo Jesus como soldado, que se move com agilidade e poder para conquistar uma vitória após outra sobre os demônios. Então você percebe aqui no estilo de Marcos esse dinamismo, não é? Atribuindo a Jesus como se fosse um soldado, né? Mostrando essa agilidade, esse deslocamento, né? Percorrendo as cidades, percorrendo os lugares e acumulando vitória. Apesar de ser um servo, né, humilde, mas ele traz aqui esse estilo apresentando Jesus como esse soldado conquistador, né, repreendendo os demônios, curando as enfermidades, acumulando vitórias. E isso é interessante, porque os romanos eles se identificam com isso. Os gentios romanos eles vão aqui se identificar com esse estilo, né? Esse estilo literário, esse estilo de escrever, de apresentar o evangelho. Então, veja, como eu falei, era uma estratégia de Marcos. Marcos foca mais as ações que os ensinos de Jesus. Contém poucas parábolas. O Sermão do Monte, por exemplo, para o qual Mateus dedica 3 capítulos inteiros, não consta no Evangelho de Marcos. É, portanto, um livro de ação. Jesus está sempre agindo, apresentando-se como perfeito servo do Senhor. Contudo, ao contrário dos questionadores romanos, Marcos proclama a boa notícia de que Jesus é o próprio Filho de Deus e sua vitória não vem pela força ou violência, mas pelo serviço obediente e doação sacrificial. Então, meus irmãos, essas são as características, né, do autor, as características do estilo literário que Marcos usa, justamente como eu falei, não é que Marcos não tivesse experiência, não é que Marcos não tivesse conhecimento, né? Ele usa essa forma simples, clara, direta, para alcançar um público específico. Então, os romanos, né, os gentios romanos, ao lerem o Evangelho de Marcos, eles vão se identificar, porque eles têm esse espírito. Então, Jesus é o servo fiel, e enquanto os romanos esperavam ali um libertador, Marcos apresenta que a vitória acumulada de Jesus, ela se dá não pela força ou pela violência, mas pelo serviço obediente e doação sacrificial.
Nós vamos entrar agora, meus irmãos, no segundo ponto dessa lição, que é preparativos do servo. Nós vamos entender aqui que Marcos ele traz uma revelação maravilhosa, não só para os romanos, para o público que ele está destinando aqui o evangelho, mas para nós também. Primeiro subponto diz, o servo é profetizado. Marcos, capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Ao citar o profeta Isaías, Marcos estabelece uma conexão importante entre o Antigo e o Novo Testamento, provando que a chegada de Jesus não foi uma ideia tardia ou uma ação improvisada de Deus para salvar a humanidade diante da frustração de um plano anterior. Pelo contrário, ele revela a continuidade de um mesmo e poderoso plano que envolvia o cumprimento de antigas promessas. Então observe o nível de conhecimento de Marcos, do evangelista Marcos. Ele cria, ao escrever aos Romanos, ele cria essa conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ele traz aqui, irmãos, essa revelação, que aquela passagem do profeta Isaías, aquela mensagem do profeta Isaías, ele apresenta aqui que era quem? Jesus. Aquilo falava de Jesus. E é o que ele apresenta aqui para o seu público, para o público-alvo, para os gentios que estavam ali em Roma. Então, ele apresenta dizendo que essa mensagem, esse evangelho que traz a revelação que Jesus é o servo, o Filho de Deus, como ele diz no capítulo 1, versículo 1, o servo perfeito, ele vem trazer uma mensagem dizendo, olha, isso daqui não foi um plano B de Deus, não é que o plano foi frustrado e agora Deus cria um novo projeto, não, olha, esse daqui é justamente aquilo que o profeta falou, o profeta Isaías, os profetas falaram, eles estavam falando de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós temos o exemplo do profeta Isaías, o capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5, que fala, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então Marcos ele vem trazer aqui, que era justamente João Batista, aquele que seria enviado na frente para preparar os corações das pessoas, preparar o coração daqueles que estariam ouvindo a mensagem do reino de Deus, transmitida pelo servo Jesus. Então não foi uma frustração e entra um plano B. Não, é o mesmo projeto poderoso de Deus para salvar a humanidade na pessoa de Jesus. Então os profetas já haviam falado e Marcos agora está dizendo, olha, é o cumprimento das profecias, as profecias que Deus havia falado, está se cumprindo agora nesse servo do Senhor, que é Jesus Cristo. As profecias falavam de Jesus. Na antiguidade, antes de um rei visitar qualquer porção do seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. Então, olha só, historicamente, na antiguidade, quando o rei ia visitar suas propriedades, antes, na frente, ia um servo, que ia preparando, que ia organizando, que ia preparando o povo para receber a majestade, para receber o rei. E aqui é interessante, irmãos, o plano de Deus, a obra de Deus, porque nós vemos que João Batista foi aquele que preparou o coração do povo, preparou o coração das pessoas para receber o Salvador. Glória a Deus. E nós vemos isso, João Batista batizando, João Batista anunciando, falando que o Messias viria, que ele era poderoso. Então, João Batista foi esse arauto, esse servo que veio na frente, preparando o caminho para o Salvador, preparando as pessoas para receber o Rei, o servo Jesus. Glória. Aí, meus irmãos, nós partimos agora para o segundo subponto deste ponto, que é o servo é batizado.
Marcos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O evangelho inaugural no ministério público de Jesus foi o seu batismo no Rio Jordão. Aquele acontecimento do batismo de Jesus foi o ato, foi o pontapé inicial, foi aquilo que inaugurou o ministério público de Jesus. É onde ele é apresentado. Os irmãos lembram da passagem, né? João está batizando as pessoas, João Batista está batizando aqueles que iam até ele confessando os seus pecados e eram batizados por eles. Então vem a pessoa de todas as cidades, de Jerusalém, de todos os lugares, para ser batizado por João Batista. Então Jesus, ele vai até ali aquele local, aonde, né, havia ali um público, onde as pessoas estavam ali, e ele inaugura ali o seu ministério. Ele é apresentado ao público por João Batista. E os irmãos lembram da passagem, né? Coisa extraordinária, sobrenaturais aconteceram ali. E nós vemos neste ato, meus irmãos, e isso é muito importante, a presença da Trindade. Apesar de não termos o nome Trindade na Bíblia, mas nós vemos aqui, nesse evento inaugural do ministério terreno de Jesus, nós vemos a presença da Trindade. Como? Primeiro, Jesus estava ali sendo batizado. Segundo, o Espírito Santo é visto vindo sobre ele, é visto por João Batista vindo sobre ele numa forma corpórea, não é, de uma pomba. E em terceiro, o Pai, Deus, estava ali também presente quando ele fala dos altos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, que evento glorioso, que momento marcante, não é? No início do ministério de Jesus. Então, embora o batismo fosse para perdão dos pecados, Jesus ele não tinha pecado. Mas, conforme ele mesmo fala, ele vai para que a justiça fosse cumprida, ou para cumprir a justiça, né? Para se cumprir a vontade de Deus, para que Jesus ele tivesse esse relacionamento, essa identificação com o homem pecador, apesar de não ter pecado, mas ele nos dá ali o exemplo e é batizado, cumprindo as Escrituras, iniciando o seu ministério, e logo em seguida o Espírito Santo desce sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, ali no Jordão. E o Pai, ele brada dos céus: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Então, irmãos, que evento maravilhoso, não é? O sobrenatural, todo esse envolto sobrenatural nesse evento, provando ali que Jesus era o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos traz essa revelação, através do Espírito Santo vindo sobre ele, através da voz no céu, Deus falando e a presença de Jesus ali. Tudo isso para provar que Jesus é o Filho de Deus. Não fica nenhuma dúvida aqui, né? Nós temos essa oportunidade de aprender e tirar todas as dúvidas. O profetizado servo do Senhor havia chegado e estava cheio do Espírito Santo. O reino de Deus estava próximo. Capítulo 1 e o versículo 14. Aí, meus irmãos, nós vamos partir agora para o terceiro subponto deste ponto, que nós estamos vendo aí sobre preparativos do servo. Terceiro subponto: o servo é tentado. Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Rapidamente, Marcos conduz-nos da glória do batismo à dureza da tentação de Jesus. A presença de feras é exclusividade de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Somente Marcos ele fala aqui da presença de feras. Aí ele apresenta, o comentarista apresenta algo aqui muito interessante, uma relação sobre Adão e Jesus. E isso é muito importante você atentar ao repassar para o seu aluno. Olha o que o comentarista coloca. Adão, num ambiente favorável do jardim, ele pecou, ele caiu. Então, quando Adão estava ali no jardim, tudo era favorável para o seu sucesso.
né? Deus estava ali com ele, Deus preparou tudo para ele, ele vivia uma vida em perfeita harmonia, em santidade, porém, ele caiu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Mas Jesus, que é considerado o último Adão, ele triunfou mesmo num cenário extremamente desfavorável. Olha, observe bem, Adão estava no jardim, tudo a seu favor, e ele peca, ele cai. Jesus, porém, estava no deserto, um ambiente totalmente hostil, com feras, cheio de necessidade, era um deserto, mas Jesus passa ali 40 dias sendo tentado e ele triunfa, mesmo sendo tudo desfavorável ali no deserto, mas Jesus, considerado o segundo Adão, ele triunfa sobre Satanás, sobre aquela situação, e ele tem a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos enfatizou esse fato, a vitória de Cristo sobre Satanás, qualificando para seu serviço de destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele sai da glória ali do batismo, toda aquela manifestação sobrenatural, a Trindade presente, um evento glorioso. Aí Marcos pega na nossa mão e nos transporta ali para o deserto, e nós estamos vendo agora o servo fiel, o servo perfeito sendo tentado. Mas apesar de toda a situação desfavorável, ele sai vencedor. No Jordão, ficou provado que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus, o nosso paradigma, o nosso modelo, o nosso exemplo. E lá no Jordão, no batismo, isso fica provado com todo esse entorno, todo esse evento, toda essa glória que nós vimos, a presença da Trindade. Então Jesus estava pronto para começar o seu ministério. Tudo estava preparado. O servo é apresentado, o servo é batizado, o servo é tentado, é vitorioso. Agora ele está pronto para dar continuidade no seu ministério, porque ele tinha sido tentado, provado, mas foi vitorioso, e agora ele está pronto, preparado, cheio do Espírito Santo para dar continuidade à sua missão e, como o próprio texto diz, desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui, mas eu peço que você continue nos acompanhando até o fim dessa lição, e nós vamos estar aí dando a continuidade com o pastor Evandro, que vai estar conosco aí conduzindo o último ponto da nossa lição. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. A gente vai dar prosseguimento à nossa aula da lição 1 do Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós ficamos aqui com o terceiro ponto, onde a gente vai falar sobre o início do serviço, O Evangelho de Marcos fala da chegada do servo. E aí a gente já viu alguns pontos interessantes em relação ao autor, data, local, os demais evangelhos, Marcos em relação aos demais evangelhos, as características, os preparativos do servo, O servo é profetizado, o servo é batizado, o servo é tentado, e agora a gente vai dar uma olhada na questão do início do serviço do servo. Vamos ver 3 subpontos aqui. Jesus prega o arrependimento, Jesus chama os cooperadores e Jesus exerce a autoridade. No capítulo 1, no verso 14, diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. A gente vê aqui o início do ministério terreno de Jesus. Marcos, ele dá bem essa ênfase no ministério dele na Galileia. A Galileia é uma região um tanto quanto que discriminada pelos judeus, propriamente dito, da região da Judéia, porque a Galileia tinha uma miscigenação muito grande de tanto judeus quanto também gentios de outras regiões da Fenícia, e essa aproximação criou uma miscigenação
desses povos e que fazia com que os judeus de Jerusalém olhassem muitas das vezes de forma discriminatória para os galileus. Tanto é que eles, quando queriam depreciar alguém, chamavam alguém de galileu. E Jesus começa, depois que João Batista é preso, como ele diz aqui, Jesus vai para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Em poucas palavras, o autor do evangelho, o autor do relato, o relato do evangelho de Marcos, ele diz que de uma forma sucinta e prática, ou seja, em poucas palavras, de forma bem sintética, ele diz a mensagem de Jesus. Jesus foi pregar na Galileia e, como ele diz aqui, seguindo seu estilo sucinto e prático, Marcos oferta-nos sínteses preciosas a respeito do início do ministério terreno de Jesus. Quando isso? Após a prisão. Aonde? Na Galileia, como a gente já fez aqui o comentário. E o que é que ele fez? Ele pregou o evangelho de Deus. Qual é a essência dessa pregação? O comentarista pergunta. É interessante a gente observar a mensagem que Jesus pregou. Ele pregou o arrependimento, como diz o capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. O evangelho que Jesus pregava, basicamente, era o arrependimento e a fé. A gente pode observar, como o comentarista diz aqui, que de fato o arrependimento e fé constituem o próprio núcleo da mensagem cristã. Era a mensagem que João Batista pregava também, o arrependimento. E como a gente vai observar ao longo do Novo Testamento, a gente vê a mensagem do Evangelho pregando o arrependimento. Muitas das vezes a gente, de uma forma até errônea, a gente fala em aceitar a Jesus. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Não deixa de ser errado, mas, na verdade, o que a gente precisa pregar é o arrependimento. É o arrependimento e a fé. Como bem falou aqui o comentarista, né? De fato, o arrependimento e fé constituem o próprio núcleo da mensagem cristã. E aí ele deu uma referência aqui de Atos, capítulo 20, verso 21, que diz assim: testificando tanto os judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma referência a Paulo pregando o evangelho no seu ministério, ele falando justamente sobre a necessidade da conversão a Deus e da fé no Senhor Jesus Cristo, tanto a judeus como a gregos. E era isso que se constituía a mensagem, no arrependimento, na fé. O próprio apóstolo Pedro pregando lá, depois sobre a cura do coxo na porta do templo, ele prega lá em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então a gente pode observar que essa mensagem que foi pregada no início é uma mensagem de arrependimento, de fé, é uma mensagem de conversão. O arrependimento nada mais é do que uma mudança, tanto no intelecto da pessoa, que passa a reconhecer que está errado. Os professores precisam pegar bem esse subponto sobre Jesus pregar o arrependimento, porque a gente precisa contextualizar o que a gente está estudando, os relatos históricos da pregação de Jesus, e ele falou sobre o arrependimento. É importante os professores trazerem essa reflexão. O que é o arrependimento? No sentido mais puro da palavra. É uma mudança na minha forma de pensar. Eu reconheço que eu estou errado, que eu preciso me endireitar. É uma mudança nos meus sentimentos. Os atos que eu pratico já me trazem tristeza. E o arrependimento também é uma mudança no meu livre-arbítrio. Eu deixo de fazer uma coisa errada para fazer uma coisa certa. Isso é o arrependimento. E a fé em Deus é a fé no sentido amplo da palavra. Falando da questão da fé como crença. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Também da fé salvífica, que esse Filho de Deus morreu pelos meus pecados, verteu o seu sangue para me salvar. Essa fé, ela precisa ser vivida, e o arrependimento e a fé são o que a gente chama de conversão. É essa que é a mensagem que nós devemos pregar. É esse o Evangelho, essa forma de pregar o Evangelho que a gente precisa transmitir ao mundo. E os professores são, sem dúvida nenhuma, responsáveis
por essa transmissão dessa mensagem para os seus alunos. Muitas das vezes a gente vai encontrar nas nossas classes pessoas que estão nos visitando ali e que não conhecem a Jesus. E uma mensagem como essa, uma aula como essa, em que Jesus prega o arrependimento, é interessante para que dentro das nossas classes nós possamos haver arrependimento, fé, que é a conversão do ser humano a Jesus Cristo. O segundo subponto, a gente vai ver Jesus chamando cooperadores. Lá no verso 17 do Evangelho escrito por Marcos, ele diz assim: disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que é interessante é que Jesus, quando ele começa a chamar pessoas para trabalhar juntamente com ele, ele não vai procurar pessoas nas sinagogas, ele não vai procurar pessoas no sinédrio, ele não vai procurar pessoas nas escolas dos rabinos judaicos. Não, ele justamente na região da Galileia, ele procura alguns homens simples, pessoas simples do cotidiano dali, daquela região da Galileia, repito, lugar discriminado, e ele começa a chamar pessoas para lhe ajudar, para lhe cooperar. Cooperar é operar junto, é auxiliar, é ajudar. E Jesus começou o seu ministério na Galileia, também chamando pessoas para esse trabalho, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus convoca homens simples como Pedro, André, Tiago e João, que são seus primeiros auxiliares, seus primeiros discípulos que passaram a acompanhar Jesus bem de perto. O que é interessante é que Pedro, João, né, aqueles homens simples ali, porque Jesus disse assim, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens deixaram tudo, o pouco que eles tinham ali, para seguir a Jesus. E Jesus, com uma promessa, né? Jesus disse para eles assim, olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Agora observe o que será que passou na cabeça desses homens quando Jesus usou essa analogia aí da pesca em relação à vida de pessoas, à vida de homens, de mulheres, de crianças. Imagine o que deve ter passado na cabeça dessas pessoas. Pedro, provavelmente anos depois, entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Quando na pregação, depois do dia de Pentecostes, ali no movimento de Pentecostes, pessoas aceitaram ao Evangelho, pessoas se arrependeram, pessoas tiveram a fé em Jesus e se converteram dos seus pecados. Atos 2,41 diz isso, né? Que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 pessoas. Então a gente vê aí que, quem sabe, Pedro não pode ter, nesse dia, observado isso, o cumprimento daquilo que Jesus falou, que faria deles pecadores de homens. Mais à frente a gente vê o próprio Pedro pregando também, depois da cura do coxo na porta do templo, ele pregando onde muitos deram ouvido à palavra, creram e chegou o número desses a quase 5.000 pessoas só num discurso de Pedro. Então a gente pode ver que esse eu vos farei pescadores de homens, a gente pode ver, é uma honraria. A gente pode observar hoje, a gente que milita na fé cristã, a gente que milita com a transmissão da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, uma honra, um privilégio, poder participar, de poder ser agente desse reino, do reino de Deus, que leva a mensagem, que leva o Evangelho de salvação, que tem poder para libertar as pessoas. É interessante o último ponto, o último parágrafo aqui desse subponto, em que ele diz assim, o chamado de Jesus destoa da tradição judaica. A entrada em uma escola rabínica dependia da iniciativa daquele que aspirava a ser aluno, e não do chamado do rabi. Todavia é Jesus que toma essa iniciativa, pois ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, né? Ele nos amou porque nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é uma honra não somente fazer parte desse reino, mas também fazer parte desse reino e ser agente da propagação desse reino. É importante também a gente chamar a atenção dos alunos para essa reflexão, para ver que Jesus, quando ele chamou,
ele não procurou os mais sábios, ele não procurou os mais instruídos, ele procurou pessoas simples, pessoas que faziam alguma coisa, pessoas que estavam no labor da sua vida diária, e fez uma promessa para eles: olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? E aí a última frase aqui, o último pensamento do comentarista, ele diz assim, ó, da parte dos chamados, cumpre apenas obedecer pronta e radicalmente essa chamada. Jesus, ele tem uma promessa também para a gente. Lá em Mateus 19, 29, ele diz assim: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, professor, você é um agente do reino de Deus. Você é um agente transmissor dessa palavra. Você é um agente propagador desse reino. Você é um formador de opinião da sua classe, dos seus alunos. Tenha esse chamado, vinde após mim, que eu vos farei de vocês também pescadores de homens, isso serve para nós também hoje. Tenha isso como uma honraria. Muitas das vezes a gente vai encontrar muitas dificuldades nessa luta, mas é importante continuar nessa labuta, é importante continuar nessa missão que a gente foi chamado, porque há promessas para nós. E mesmo que não houvesse promessas, como eu falei anteriormente, já é uma honra poder participar desse reino e ser cooperador do nosso Senhor Jesus Cristo, do servo que veio para fazer a vontade do Pai. O último subponto a gente vai falar sobre Jesus exerce a autoridade, tá? O capítulo que a gente está estudando, o verso 39, ele diz assim, ó: então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O que é interessante aqui é que Jesus começa, né, em Cafarnaum, que era uma cidade lá da região da Galileia, num dia de sábado, ele passa a ensinar na sinagoga dos judeus. Evidentemente, o adversário das nossas almas, ele não ficaria satisfeito com a transmissão da palavra de Deus. Ele expõe a doutrina, e essa doutrina ela é muito superior à dos escribas. É muito interessante isso. A pregação de Jesus ela era diferente. A pregação de Jesus era uma pregação com autoridade. Pregação e os sinais, a pregação de Jesus e os sinais de Jesus eram uma prova da sua autoridade. Ele pregava diferente. Por que ele pregava diferente? Por que ele pregava diferente dos escribas? Porque os escribas, eles copiavam a palavra, eles copiavam a lei. E muitas das vezes, eles pegavam... a gente sabe que os judeus, eles não se prendiam somente à lei escrita. Tinha a lei oral, que eles guardavam também a peso tão igual quanto a lei escrita, como até mesmo de forma superior. Tanto é que a tradição dos anciãos ficou sendo algo que levou os judeus a uma religiosidade fanática e vazia. Então, esses escribas, eles geralmente baseavam os seus ensinamentos nos comentários da lei oral. Mas Jesus é diferente. Jesus ensinava com autoridade porque ele é a própria palavra viva. Ele é o próprio Deus. Dele vem a palavra de Deus. Então, ele não se baseava nos comentários dos rabinos do período interbíblico, não. Jesus falava, pregava o evangelho, ensinava, e ele é o Deus. Então, ele tinha um ensinamento totalmente diferente. Evidentemente, nesse ministério também, teve muitos sinais e maravilhas. Na sinagoga em Cafarnaum, por exemplo, a palavra de Deus diz que se manifestou um espírito maligno, Jesus repreendeu o mal, libertou o homem. Também ali em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro com febre. Ele também libertou um leproso que havia muitos anos sofrendo de lepra. Então a gente vê Jesus expulsando demônios, repreendendo enfermidades, das mais complexas às mais simples. Uma febre, uma lepra, ele curava todos, curou muitas pessoas, libertou muitos endemoniados. E a gente vê Jesus exercendo essa autoridade. A autoridade do servo, cumprindo o ide do seu pai. Então a gente vê aqui que essa é uma das
provas da autoridade, a pregação e os sinais de Jesus. E o que é interessante também, que me chama muita atenção nessa lição e que eu confesso que eu ainda não havia parado para prestar bem atenção, é que tudo isso se dá na Galileia, numa região, como eu falei, desprezada. O próprio Cristo depois foi desprezado. Ele antes era chamado para dar uma palavra nas sinagogas, mas depois que ele começou a pregar contra o sistema religioso judaico, ele começou a ser chamado de Galileu. Aquilo era como uma ofensa, segundo a visão dos judeus lá de Jerusalém. E começa a cumprir-se uma profecia de Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, quando a palavra diz que a terra angustiada não será mais entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto o caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É interessante isso, Jesus começar, segundo a visão de Marcos, o seu ministério na Galileia, libertando, pregando, curando, escolhendo os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, justamente numa região desprezada por uns e onde havia essa miscigenação com povos de outras nações, que fazia com que houvesse ali uma mistura que trazia muito sofrimento, muita dor para aquela população ali, e pessoas muito que viviam, como diz a palavra de Deus, à sombra da região da sombra da morte. Ali resplandeceu a luz do Evangelho, a luz do Evangelho pregado com a chegada do servo. A aplicação pessoal dessa lição diz assim: Jesus cumpriu seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. Sejam esses também os nossos atributos na qualidade de servo de Deus e seguidores de Cristo. Fiquemos com esse terceiro subponto. A pregação do servo, que é uma pregação de arrependimento e fé, que é a conversão, a chamada para cooperar e trabalhar na expansão desse reino e exercendo a autoridade. Esse evangelho, ele tem poder. E hoje as pessoas continuam sendo libertas, continuam sendo curadas pela pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente encerra essa primeira lição e que nós possamos guardar em nossos corações e na próxima aula nós possamos transmitir aos nossos alunos com toda a diligência, com todo o amor e com todo o zelo a palavra de Deus. Amém. Nós vamos encerrar essa aula orando ao Senhor e encerrando essa transmissão. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos transmitir a tua palavra pelas ferramentas que hoje a gente tem em nossas mãos. Que tu possas abençoar todos os nossos as pessoas que estão nos assistindo, que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um, que os nossos professores possam buscar mais e mais, buscar conhecimento na tua palavra, fazer as suas pesquisas, para que possamos ser esse canal para os nossos alunos, para os nossos professores, aqueles que são coordenadores, transmitindo o ensinamento contido na palavra de Deus através do Evangelho por meio de Marcos, o evangelho que nós estamos estudando nesse trimestre. Em nome de Jesus, amém. Boa noite.